Por muito tempo, o hospital foi somente um depósito onde se amontoavam os enfermos, que não possuíam recursos financeiros. E a sua finalidade era mais social do que terapêutica. Não se falava em humanização hospitalar. Nos tempos atuais, a humanização está cada vez mais no vocabulário e preocupação das pessoas. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os cuidados extensivos e terminologias novas, como plasticidade. Já ouviu falar sobre isso? Alguns modelos surgem como alternativos nos cuidados paliativos e de uma forma geral para a pessoa humana, como por exemplo os cuidados extensivos e de segurança do paciente, que conta com uma equipe interdisciplinar e especializada. No programa de hoje, nós vamos ter aqui como convidada a enfermeira Rogéria da Silva Pereira, especialista em administração no serviço de saúde pela UF e que trabalha com esse conceito de cuidados extensivos e plasticidade. Agradeço a sua presença aqui. Boa tarde. Então, Rogéria, como funciona esse atendimento nessa modalidade? Cuidados extensivos é uma modalidade que se destina a atender o paciente num período de transição. É o momento em que o paciente já não precisa de um hospital de alta complexidade e também ainda não está pronto para sair do hospital. Então, é o momento em que ele ainda não tem condição de retornar para a sua residência e a gente conceitua como um cuidado de transição. Na linha do cuidado, ele está entre o período de alta complexidade do hospital geral e o final da linha do cuidado, né? É o momento ou da alta ou da saída do paciente até por realmente falecimento da instituição hospitalar. Então, esse paciente, no caso, ele se encontra numa fase de readaptação, digamos assim, e aí é inserido nesse processo de cuidar? Tipo, como você colocou, ele sai do hospital e aí ele não está ainda preparado, que seria uma alta complexidade? São os pacientes que após um período de internação no hospital geral, ele precisa ou de reabilitação, muitas vezes precisa de reabilitação funcional. É o paciente que ainda não tem autonomia, ainda não tem um grau de dependência que libere ele para retornar à vida comum, a vida na sua residência. Então, a gente se propõe a fazer um atendimento complementar, um atendimento de transição, um cuidado de transição, na maior parte das vezes, após um período longo de internação em hospital geral. Então, o perfil, Rogéria, de quem pode receber esse tipo de modelo de atendimento? Pois existe o paciente que teve uma doença aguda e que precisou de terapia intensiva ou precisou de uma cirurgia e durante a sua internação ele tem um déficit funcional, ele é acometido por uma série de situações que faz com que ele tenha um déficit funcional. Então, esse paciente, no momento em que ele não precisa mais do hospital de alta complexidade ou do hospital geral, ele precisa de reabilitação. Esse é um paciente. Um outro paciente é aquele que é acometido por doenças crônico-degenerativas. São os pacientes que não têm um prognóstico de melhora na sua doença. São as doenças que levam a médio e longo prazo, às vezes, à morte. São as doenças crônico-degenerativas. Esse paciente, por algum motivo, entra no hospital geral. Então, é o paciente com uma doença, uma demência senil, por exemplo. Ele é acometido de uma pneumonia, vai para o hospital geral. Quando ele sai dessa condição, muitas vezes ele não tem mais condição de retornar para casa. Ele ainda precisa de um cuidado especializado. E aí o hospital de
transição, ele se aplica, ele se destina a esse tipo de cuidado também. É verdade que não há horários para visitas, familiares e amigos podem entrar em horário? Pois é, a gente entende o seguinte, tanto para a reabilitação, quanto para o paciente que tem uma doença crônico-degenerativa, tanto para o paciente que é definido como um paciente em final de vida. Para as 3 modalidades de pacientes, de quadros que a gente atende, a presença da família, dos amigos é fundamental. Na reabilitação, pela questão do estímulo, esse paciente ele é muito mais estimulado a se recuperar na medida que ele tem a presença, a proximidade da família e dos amigos. O paciente que tem uma doença que vai levá-lo à morte ou uma doença que não tem volta, não tem retorno, é um paciente onde muitas vezes a família precisa dessa proximidade, a família se beneficia com essa proximidade e o paciente também, pela questão do conforto. Ele se sente muito mais seguro e confortável com a presença das pessoas que ele conhece, que ele conviveu a vida inteira. Tinha até comentado comigo anteriormente, antes da gente gravar, sobre animais, né? Também é permitido animal de estimação daquela pessoa entrar no hospital? A gente tem um solário no nosso hospital, tem um jardim, então essa área facilita muito a visita de animais de estimação. Na semana passada a gente teve a visita de um cachorro de estimação de um paciente que está num processo de reabilitação. Ele estava sem ver o animal há 3 meses. E aí, nesse momento onde ele já consegue sair do quarto, descer para o solário, ele pôde receber a visita do seu cão. E quanto ao horário de visita, assim? A gente tem um horário de visita. O cuidador principal, né, o familiar, ele tem a liberação de ficar nas 24 horas no hospital, se ele desejar, e se for benéfico para o paciente. As visitas a gente estimula que aconteçam depois das 10h30 da manhã até as 19 horas. E a gente sempre abre exceções se a família, se o visitante tem alguma restrição e precisa vir à noite. Então, a gente se propõe a fazer uma adaptação nas nossas rotinas para beneficiar, para trazer junto o familiar. Uhum. Por que foi escolhido Niterói para a abertura desse modelo de atendimento hospitalar? Niterói foi escolhido por uma oportunidade de mercado. Nós estamos instalados hoje numa unidade que era um hospital anteriormente e que ia fechar. Então, ele foi adquirido por um grupo de empresários da área de saúde, foi completamente reformado. Então, quem visitou o hospital anterior e visita agora não reconhece mais a unidade anterior, com o objetivo dele ficar seguro e adaptado para as necessidades dos pacientes crônicos. Então, a gente tem um hospital com corredor largo, com as portas onde as cadeiras de rodas circulam tranquilamente, os banheiros são todos adaptados com barra de segurança. A gente estimula que o paciente saia do leito, que ele vá até o chuveiro tomar banho. Então, o hospital foi todo montado para que isso possa acontecer realmente. É interessante porque, assim, para quem está assistindo a gente, é difícil difícil de entender, que é muita terminologia, mas a Rogéria, ela é coordenadora administrativa de um hospital, né, coordenadora de enfermagem, não é isso? E esse modelo de atendimento hospitalar, ele está sendo divulgado agora na mídia e saiu em vários jornais e entrevistas falando desse novo modelo de atendimento que tem aí por princípio a humanização, o cuidar da pessoa, envolver a família, o atendimento completo, integral. E a gente está querendo esclarecer um pouco mais para a população como funciona, né? E se dá certo. E se dá certo, a gente quer discutir por que isso ainda não virou uma coisa comum em todos os hospitais, né?
Então, Rogéria, comente um pouco para a gente sobre a composição da equipe de saúde que atua junto ao cliente lá. Como que é? A gente tem uma equipe composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, fonoaudióloga, assistente social, psicólogo, farmacêutico e nutricionista. Nossa. Então, é uma equipe bastante completa. A gente também tem o apoio de uma equipe de prevenção e controle de infecção. Então, a gente tem reuniões semanais onde discutimos todos os pacientes e as decisões são tomadas em conjunto. Então, isso faz com que realmente a comunicação e as decisões aconteçam da melhor forma e com a participação de todos. A gente percebe o ganho que isso traz no tratamento do paciente. Essa discussão entre a equipe... Entre a equipe, né? Então, no caso, você pode dizer que esse atendimento interdisciplinar ele realmente acontece nesse hospital? Ele acontece. Que é uma discussão, né? E o investimento assim, do hospital nos profissionais, como você vê isso? Porque assim, eu estou perguntando isso, tem alunos meus que trabalham no hospital, ex-alunos, tanto da pós-graduação como da graduação, que eu não escuto reclamação assim, do hospital, só escuto que está todo mundo feliz trabalhando, que todo mundo está sempre estudando, que os pacientes se recuperam, que está todo mundo realizado e feliz. Então tem que ter algum segredo. Então como é que é essa educação assim, voltada para o profissional lá de saúde? É uma experiência nova no sentido de que a gente tem um ano funcionando, né? Então, essa participação da equipe, né, dos profissionais nas decisões, essa contribuição de cada um com o seu conhecimento, isso tem se mostrado muito positivo para os profissionais, para a participação desses profissionais. Isso traz uma satisfação muito grande quando o enfermeiro, quando o técnico de enfermagem percebe que a sua contribuição é valiosa para o desfecho daquele paciente. E quanto à organização administrativa, né? Você é especialista em administração, como que fica essa coisa? É como um hospital comum? Existe a direção médica, a direção de enfermagem, a direção... Como que é essa estrutura? Nós somos um hospital. A proposta é de realmente ser um modelo diferenciado no que diz respeito à clientela, né? Porque pega um período da doença, que é um período que o hospital de alta complexidade já não está muito voltado, né, para esse paciente. Mas, do ponto de vista da estrutura administrativa, é um hospital como outro qualquer. Nós temos 3 diretores, tem a gerente de enfermagem, tem a coordenadora da farmácia, tem a gerente de nutrição e hotelaria. É um hospital que foi montado para ser um modelo e, inclusive, poder ser reproduzido em outras cidades. Conta um pouquinho para a gente sobre esse conceito de plasticidade. Porque o nome do hospital é Plastic, que vem de plasticidade, não é isso? Que vem de placidez. Na verdade. Essa marca ela foi desenvolvida para que o nome representasse o que nós queríamos. Por ser uma proposta nova na cidade, no estado, era importante que o nome remetesse a uma ideia que se transformasse realmente no que o hospital queria ser. Então, o nome vem da ideia de placidez, e principalmente de aproximação, de conforto, de acolhimento. Lembrando, pegando bem esse termo aí, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual a estrutura que é oferecida para o paciente. Ele fica lá num quarto, como que é isso? Que você falou de serviço de hotelaria. Pois é, a gente tem um hospital com 30 leitos, onde as acomodações para os acompanhantes foram bem pensadas. Os apartamentos têm TV, são apartamentos muito amplos, mas a gente tem uma questão muito forte do ponto de vista técnico. Então, a gente tem pias em todos os apartamentos.
valorizando a questão da higienização das mãos para a prevenção de infecção, né? A gente tem todo o equipamento para atender algum tipo de situação de emergência, de instabilidade clínica desse paciente. A gente tem suportes externos de serviços terceirizados de radiologia, de laboratório. A gente tem uma farmácia com a farmacêutica atuando também do ponto de vista clínico, fazendo revisão de prescrição. Temos uma sala no hospital, no andar térreo, que é uma sala para reabilitação, montada para os pacientes que podem sair do apartamento, fazer a sua reabilitação num ambiente favorável. Então, com rampa para ele se exercitar. Inclusive, essa sala é bem interessante porque tem uma parede de vidro que dá para o jardim. Então, também serve para estimular o paciente. Vamos agora, então, para nossas perguntas por e-mail. Se você tiver alguma pergunta, manda para a gente, espaçoabertosaude@gmail.com. Então, vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui do Douglas, ele é da Ilha do Governador do Rio. Qual a principal dificuldade encontrada na reabilitação de pacientes com internação domiciliar? Eu gostaria de responder a pergunta ao inverso, né? Qual é o grande benefício da reabilitação ainda dentro do hospital? Ela acontece de forma mais precoce, o paciente está mais focado na sua reabilitação. Então, hoje nós temos um paciente que ficou internado 3 meses no CTI, tem uma doença pulmonar grave e ele está conosco para reabilitar. Então, todo o ambiente, todo o período é favorável para os exercícios, para a alimentação adequada, para que ele deixe de fumar. Então, é um ambiente que não facilita a lembrança do fumo. Então, é mais rápido e mais seguro do que num ambiente anterior de residência. A gente começou até falando, Rogéria, um pouco sobre cuidados paliativos, né? Então lá também faz esse tipo de cuidado, assim, para a pessoa que está fora de possibilidade de cura, igual você colocou no início do programa? Nós nos propomos também a esse tipo de atividade. É importante reforçar, assim, que cuidado paliativo ainda é um tabu e é encarado pela sociedade como um termo pejorativo, né? É como se o cuidado paliativo fosse alguma coisa de segunda linha, é um remendo, quando na verdade a proposta do cuidado paliativo é o inverso, é dar todo o conforto, todas as possibilidades de controle de sintomas, de alívio da dor, de apoio social e psicológico no final da vida. Então, a gente se propõe a fazer cuidado paliativo. A gente tem uma oportunidade dos familiares discutirem sobre as questões de fim de vida. A gente, com muito cuidado, em reuniões da equipe com as famílias, a gente apresenta, a gente esclarece o quadro dos pacientes, a gente tira dúvida e as famílias começam a entender que o cuidado paliativo não é abandonar o paciente, mas ao contrário, é não fazer ele sofrer mais do que o necessário. Interessante. A gente tem aqui uma pergunta da Ana Cristina, fisioterapeuta de São Gonçalo. Existem outros locais que oferecem esse tipo de cuidado? Como nós nos propomos em relação a essa completitude de trabalhar reabilitação para os pacientes elegíveis, com a equipe interdisciplinar completa, no estado do Rio de Janeiro, eu não tenho notícias. Em São Paulo, como você comentou, tem, né? Existe uma unidade em São Paulo, até um pouco parecida com a nossa, que se propõe a esse modelo. Aqui temos a questão da Cristiane Araújo Medina, acho que é mais um desabafo. Ela é do Rio, ela pergunta: por que demoraram tanto para entender as necessidades das pessoas? Se não é de hoje que se almejam melhorias na saúde do povo brasileiro.
Aí, o que você pode falar sobre isso, a saia justa, né? Pois é, a saúde hoje trabalha com o conceito de ausência de doença, né? Então, toda a estrutura nos hospitais é montada para tratar a doença. Quando uma outra etapa da doença, ela não havia ainda sido pensada na nossa sociedade, eu estou me referindo ao estado do Rio de Janeiro. Uhum. Então, sempre foi dessa forma, né? As pessoas vão ao hospital para se tratarem e se curarem. E mudar qualquer coisa que está instalada é difícil. E esse conceito, assim, já teve paciente que não queria sair de lá? Do seu hospital? Não, a gente não teve nenhum problema com relação à alta. A gente trabalha as famílias e o paciente para o momento da alta. Então, pacientes que foram reabilitados, a gente ajuda a família, a gente prepara a família para receber esse paciente de volta. Interessante. A Andréia Martins da Silva, do Rio, ela pergunta quem vai arcar com os custos desse projeto, uma ONG ou o governo? Essa unidade a que eu me refiro é uma célula. Ela é da iniciativa privada, é um hospital em Niterói. Uhum. O que a gente entende é que, a partir do momento que essa discussão é aberta, que a unidade começa a ser vista pela sociedade, certamente abrirão novos espaços, né? Caminhos para novas propostas também. E uma outra pergunta aqui do César Medina, de Niterói: o que são cuidados paliativos e como são realizados nesse hospital? Eu já falei um pouco, né? O cuidado paliativo é uma definição em relação a controle de sintomas, alívio da dor, apoio psicossocial e espiritual num momento de fim de vida. E no hospital, lá ele é feito de todas essas formas, até porque tem equipe, né, interdisciplinar. Então tem um apoio completo. Temos. A gente se preparou para isso. E essa coisa do treinamento da equipe, a gente até falou um pouquinho, mas há um investimento, no caso falando da empresa, no treinamento da equipe constante, na educação permanente, digamos assim? A gente entende que não tem um outro caminho, né? A gente precisa investir nos profissionais que estão conosco para um melhor preparo, para um aprofundamento no assunto. Então, a gente estimula muito e favorece sempre que isso aconteça. Então, a participação em congressos, o desenvolvimento de trabalhos internos. A gente tem muito pouco tempo, né? A gente só tem um ano funcionando. Mesmo então, assim, ainda é um momento de estruturação. Mas a gente já levou trabalho para congresso no ano passado, a gente participa dos eventos que acontecem. Ótimo. E, no caso, quantos funcionários tem no hospital? Hoje a gente tem uma equipe bastante pequena, porque apesar da gente estar funcionando há um ano, de hoje nós termos 15 convênios com operadoras diferentes, a gente ainda tem menos que 50% dos nossos leitos ocupados. Uhum. Então, a gente está aumentando a nossa equipe à medida que aumenta a nossa ocupação também. Então, hoje, tem 15 funcionários? Não, em relação a pacientes, né? A gente tem menos da metade ainda. Que eu ia te perguntar a quantidade de leitos que tem e o número de funcionários. Nós temos 30 leitos, hoje a gente tem menos de 50% ocupados. E isso afeta o número de funcionários também. Então, a gente tem uma equipe proporcional ao número de pacientes que a gente tem. Entendi. Nós temos na equipe de enfermagem, somos 28 entre técnicos e enfermeiros. A equipe médica tem 10 médicos que trabalham em horário de plantão e também de rotina. Temos 2 fisioterapeutas e a equipe vai sendo aumentada na medida que for necessário em função da demanda de pacientes. Esse momento da interdisciplinaridade feita no hospital,
é só no momento da educação permanente ou é no momento de troca de plantão? Não, não. É a todo momento? Não. Como é feito? A gente tem uma integração muito grande nas discussões diárias em relação a todos os pacientes. Então, diariamente há uma troca entre o médico, o enfermeiro, o nutricionista em relação ao que está acontecendo e a melhor conduta a ser tomada. E uma vez por semana tem uma grande reunião onde todos participam, discutindo, inclusive, as diretrizes avançadas para cada paciente. Se é um paciente com programação de reabilitação, qual é o planejamento, qual é a previsão de alta dele, quais são os ganhos esperados. Se é um paciente em final de vida, qual é a expectativa da família para aquela situação, o que cada um tem para trazer para realmente executar um cuidado paliativo adequado. E todos lá são ouvidos, né? Como você falou, da equipe interdisciplinar, que falam muito desse hospital, que é o número adequado de pessoas para o número de pacientes. Sempre comentam isso, assim, quando falam desse tipo de cuidado. Falam que tem número adequado de técnico, de auxiliar, de enfermeiro para cada número de paciente, que isso garante até um cuidado um pouco melhor, né, por estar ali aquelas pessoas dedicadas, né? Que muitas vezes a gente não encontra em outros hospitais, faltam funcionários, né? A gente não tem uma grande tecnologia, nós não temos uma grande aparelhagem, a gente não tem centro cirúrgico, a gente não tem tecnologia de ponta no que diz respeito à assistência de saúde. A gente entende que o nosso trabalho é feito com profissionais. Esse cuidado certo para o paciente certo depende de profissionais. Ele depende menos de tecnologia e mais de recursos humanos. Então, o forte no nosso hospital é a equipe, são os profissionais. Número de profissionais e qualidade da assistência nem sempre estão diretamente relacionados, né? Existem unidades onde tem um número apropriado e os profissionais não executam o que se propõe. Interessante. Na sua opinião, esse modelo de cuidado em saúde será capaz de reduzir a taxa de mortalidade e ser diferenciado no Brasil? Essa afirmativa é muito difícil de ser feita, né? A gente consegue perceber que a gente pode ter uma taxa pequena ou menor de infecção do que em hospitais gerais. A gente tem um ambiente mais controlado. A gente tem uma participação maior da família do que em outros modelos. Isso pode contribuir, mas eu não me arrisco a dizer que isso interfere na taxa de mortalidade. Mas que com certeza torna o cuidado mais humano, né? Então a gente esteve aqui hoje com a enfermeira Rogéria da Silva Pereira. Ela é especialista em administração de serviços de saúde pela UF e nós conversamos sobre placidez, né? Agora falei certo. e um pouco também sobre o cuidado mais humanizado em novas tecnologias do cuidado, mas que não necessariamente inclui tecnologia, mas sim o saber e o conhecimento da equipe multiprofissional. Então agradeço a vocês por assistir o nosso programa e até o nosso próximo Espaço Aberto para a Saúde.